Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui a nossa jornada e eu quero ajudar vocês a se tornarem verdadeiros fazendeiros de varanda. Com uma horta em casa, ela vai trazer mais frescor, mais saúde e alimentação. Também vai proporcionar que você adquira novos conhecimentos, traz beleza e também a gente consegue resgatar um pouco daquele contato com a natureza. E para a gente produzir, a gente precisa saber quais são as necessidades básicas das plantas. Então, toda planta vai precisar de água, luz e nutriente. Aí, a quantidade desses fatores vai variar de acordo com a espécie vegetal. E nessa primeira aula, eu quero conversar com vocês sobre luz e temperatura. Pois conhecendo um pouco mais sobre as exigências das plantas, a gente vai conseguir adequar elas ao espaço disponível que nós temos. E com isso, a gente vai ter muito mais chance de sucesso e fazer com que sua horta prospere mais facilmente. E as plantas, elas utilizam a luz para poder produzir energia. Então, a luz mais abundante que a gente tem na Terra é a luz solar. Essa luz que a gente enxerga aqui é chamada de luz visível ou luz branca. A luz branca, ela é composta por várias cores de luz. Quem lembra aí daquele LP, a capa do LP do Pink Floyd, aonde a luz branca vem e incide num prisma, se decompõe em várias cores. Da mesma forma, o arco-íris. O raio de luz bate, vai se decompor nas gotículas de água, dando aquele lindo aspecto colorido no céu. Pois é, cada cor desse espectro, que vai de violeta até vermelho escuro, tem um comprimento de onda. E as plantas, elas conseguem absorver somente as cores vermelha e azul. E sabendo disso, alguns produtores utilizam essa informação para aumentar a produtividade. Vocês estão vendo esse sombrite aqui em cima da minha horta? O meu é preto, mas existem os sombrites vermelhos. Quando você coloca um sombrite vermelho, você aumenta a oferta da luz vermelha e com isso você aumenta a produtividade nos seus canteiros. Da mesma forma, as pessoas que não têm luz solar, elas utilizam a luz artificial para produzir indoor. E essas luzes artificiais, elas são geralmente coloridas, mais avermelhadas, arroxeadas e tem que ter um comprimento certo para poder com que seja absorvido pelas plantas. Então, a luz, além dessa qualidade que ela tem que ter, a gente tem que oferecer ela em quantidade e intensidade. Agora eu vou explicar para vocês a quantidade de luz que a gente precisa oferecer para as plantas. A quantidade de luz, ela vai variar de acordo com as estações do ano. Então, durante o verão, a gente vai ter dias mais longos, com uma maior quantidade de luz chegando aqui na Terra. E durante o inverno, a gente vai ter dias mais curtos, com uma menor quantidade de horas-luz chegando aqui na Terra. Todo mundo aqui do grupo tá mais ou menos na mesma faixa, tá? Tá pegando aqui a parte mais sul, que vai ser Jundiaí, que tá menos 23, e BH, que tá mais ou menos 20. E tem a Vanessa, que tá no hemisfério norte, mas ela tá numa faixa parecida com a nossa, que é de 26, só que lá é positivo e aqui é negativo. Então, essa quantidade de luz que chega durante as estações do ano e que varia, também é conhecida como fotoperíodo. Quem já foi na floricultura comprar, ou então na hora de pesquisar alguma coisa sobre plantas, viu lá, essa planta é de dia curto, essa planta é de dia longo. Isso é uma característica que a gente usa para classificar as flores e hortaliças. Então, por exemplo, hortaliças sensíveis a isso são aquelas de clima frio ou então aquelas que gostam de um clima bem mais quente. Por exemplo, a cebola. A cebola, para ela formar o bulbo, né, que é aquela parte que a gente consome, ela vai precisar de dias curtos. Se o dia for longo, como no verão, você não vai conseguir produzir o bulbo. Ela vai começar a florescer e não vai produzir o que você deseja. Então, algumas plantas, elas vão ter características específicas. E essa tabela de plantio, ela leva isso em consideração. Então, vocês já repararam que todo mês eu posto lá no Verde Ensina? Esse mês você pode plantar isso, isso e aquilo.
É por isso, levando em consideração essa variação de fotoperíodo. Claro, ela vai considerar mais coisas, só que eu quero deixar claro que é por isso que ela tem que ser respeitada. Por quê? Cada planta vai ter a sua exigência. Então, quando é época da abóbora, no calor, nos dias mais longos, a gente vai plantar abóbora. Quando for a época de dias mais curtos, a gente vai plantar o brócolis. E com o tempo, a gente foi desenvolvendo, né, outras cultivares, outras variedades. Então, hoje em dia, você consegue comprar uma variedade, uma semente de brócolis para inverno, a outra brócolis para verão, porque a ciência foi evoluindo, mas nem todas as plantas têm esse trabalho aí, né? Então, a gente precisa ficar atento nessas variações durante o ano. E também, agora, eu quero conversar com vocês sobre a intensidade luminosa. E isso é muito importante, eu quero que vocês prestem atenção. Bom, a intensidade luminosa é se a luz vai incidir diretamente na folha ou indiretamente, tendo uma sombra. E algumas plantas, elas são classificadas quanto a isso, quanto a essa necessidade. Sol pleno, meia sombra, sombra. Isso é muito comum, principalmente para flores. Então, quando a gente fala sol pleno, é que aquela determinada flor ou hortaliça, ela gosta de sol torando ali o dia todo, ela gosta de sol batendo diretamente o dia todo. Meia sombra quer dizer que você pode deixar ela metade do período de luz batendo sol e metade numa sombra. E quando a planta gosta de sombra, você vai deixar ela ali, sem receber a incidência direta solar durante todo o dia. Então, a gente consegue fazer isso principalmente ou por coberturas, né, pergolados, a sua varanda que vai ter uma cobertura, e também a gente consegue fazer isso com sombrites. Então, o sombrite você tem as porcentagens. O sombrite de 35%. Então, é um sombrite que vai passar a luz e vai reter 35%, 50%, 70% e assim sucessivamente. Quanto maior essa porcentagem, mais ele vai reter de luz direta. E algumas plantas são muito sensíveis a isso. Dentre as hortaliças, algumas como a abóbora, a moranga, a berinjela, elas gostam de luz direta, muita intensidade. Já o espinafre, o agrião, eles gostam de uma sombrinha. Mas em geral, as plantas, para você ter uma horta, montar uma horta, o recomendado é que você consiga pelo menos 3 horas de incidência solar direta nas suas plantas. Com isso você vai conseguir atender uma grande gama de plantas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você pega uma planta que gosta de sol pleno e coloca ela na sombra. Eu tenho aqui uma gaiola que eu fiz e coloquei aqui dentro umas suculentas. Suculentas, para quem não sabe, é um tipo de vegetal, é uma espécie, tá? E ela gosta de sol, mas ela tá na sombra. Então olha como que ela fica, ó. Ela tá querendo fugir dessa gaiola. Ela começa a estiolar, onde a haste vai ficando grande e ela vai embora procurando uma luz, em direção à luz. Então, ela sobrevive? Sobrevive, mas ela fica assim, toda requenguela. Agora eu vou mostrar para vocês também a arruda. Até difícil de enquadrar essa arruda, que é um vaso. A arruda, geralmente, para quem não conhece, ela é uma planta herbácea e que ela vira um arbusto. Só que essa daqui estava na sombra, então ela foi aumentando, alongando a haste. Aqui, ó, tá tipo uma vara de pescar, alongando a haste e as folhas vão indo, caminhando em direção à luz. Elas vão procurando a luz. Então é necessário que você coloque a planta num lugar ideal para ela, para que ela não fique desse tipo aqui, meia boca, tá bom? E agora, o nosso último quesito vai ser a temperatura.
E a temperatura, ela vai depender da posição geográfica da sua cidade e da altitude. Então, as cidades que são mais altas, né, mais elevadas, elas são grandes produtoras de hortaliças de frio, como brócolis, repolho, Itupeva mesmo. A cidade nossa aqui, ela é um pouco mais alta, ela tem 700 e poucos metros de altitude. E é uma grande produtora de brócolis, frutas de climas temperados, como pêssego. Então ela vai ganhando características específicas. Já o Nordeste brasileiro, onde as temperaturas são bem elevadas, eles são grandes produtores de melão, melancia, porque lá eles conseguem dispor dessa temperatura. Então, existem plantas que são mais sensíveis e outras que não. E tem as plantas que são pau pra toda obra, tipo o tomate. O tomate, ele vai bem no frio, no calor. Então, ó, é aqui. O tomate, a principal preocupação são as pragas e doenças. Mas de temperatura, intensidade luminosa, é pau pra toda obra. E as temperaturas, elas podem causar danos às folhas. Por exemplo, se for muito frio, tiver geada, vai causar congelamento, queima das folhas. Da mesma maneira que temperaturas muito altas vão acabar queimando as folhas. Mas a queimadura de folha ou de fruto é muito diferente da seca. Quando você aumenta muito a temperatura, você também aumenta muito a transpiração foliar. E as plantas vão demandar de mais água. Quando você não oferece essa água, elas acabam secando. Então, para você diferenciar se sua planta está morrendo de sede ou então ela está queimada, você tem que observar a planta como um todo. Se a folha queimou por inteiro e várias folhas queimadas, provavelmente é seca. Se foi uma coisa mais pontual, um fruto de tomate que ficou manchado, um pedaço da abóbora que recebeu muita incidência solar, que ficou uma mancha, a folha ela é mais pontual, a queimadura por sol é pontual. E você consegue fazer essa análise. Quando você tem temperaturas mais elevadas, o grande problema é você colocar submeter as plantas que se adequam a isso e caprichar, fazer uma irrigação bem generosa. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre essa incidência solar. Eu quero muito que vocês façam essa análise de quantas horas de sol bate diretamente no local onde vocês vão montar a sua horta. Então, se você vai montar numa parede, observe lá. Vamos começar a aprender a treinar os olhos para fazer essa observação da natureza. Esse local que você está destinando para fazer uma horta, bate luz direta? Não bate luz direta? Eu quero que você me fale. Mariana, aqui na minha janela eu tenho luz o dia todo. Ah, não, eu tenho só umas 3 horas de luz. Ah, não, eu não tenho luz nenhuma. Que através disso a gente vai conseguir escolher as plantas que são ideais para aquele local. Para você ter uma ideia, aqui no hemisfério sul, as faces voltadas para o norte geralmente recebem mais incidência solar e as faces voltadas para o sul recebem menos incidência solar. Então, se você pegar o seu celular, que provavelmente vai ter uma bússola, você vai colocá-la na janela, colocou na janela, essa bússola ela vai apontar para o norte, no vermelhinho, e ela vai dar uma localização, se aquilo é nordeste, sudeste. Então, se ela apontar leste, nordeste, norte, noroeste, significa que vai bater sol em algum período do dia. Se bater na região leste, nordeste, é o sol da manhã. Se bater na região noroeste, leste, oeste, é o sol da tarde, que é o sol mais forte, aonde as temperaturas vão ser mais elevadas. Se bater face sudeste, sul, sudoeste, vai ter ou o sol da tarde, ou um pouquinho de sol da manhã, ou nada de sol. Isso é para quem mora no hemisfério sul. A Vanessa, que está no hemisfério norte, isso daí tem um espelhamento.
Aonde é o nosso norte vira o sul dela, a intensidade luminosa. Então, para ela, a face sul é a face que vai receber mais sol. Então, a face sudeste, que vai ter mais o sol da manhã, e a face sudoeste, que vai ter o sol da tarde. Então, o leste e o oeste continua a mesma coisa, só que inverte. O nosso norte é mais ensolarado e o sul dela que é o mais ensolarado. Então, por favor, façam essa análise e lembrem-se que durante as estações do ano, entre o inverno e o verão, a gente percebe um caminhamento diferenciado do sol. O sol ele não muda de lugar, mas a Terra muda em torno dele. E aparentemente a gente enxerga que o Sol no verão ele nasce numa posição e no inverno ele nasce em outra posição. Ele nasce um pouco mais em direção ao norte. Então essa variação também, como o nosso espaço é limitado de uma varanda ou uma janela, às vezes isso traz algumas modificações. Então durante o verão bate muito sol, mas no inverno não bate sol. Ou então essa janela no meu inverno bate sol e no verão não bate sol. Então às vezes muda isso por ser um espaço muito limitado. Quem não sabe ver isso, existe uma carta solar para você fazer uma análise muito mais assim correta, mais profunda, mas eu não vou explicar aqui porque eu acho que já seria meio too much. Até montei essa aula, mostrei para as pessoas, mas eles acharam que não deveria explicar tudo isso. Então, para simplificar para vocês, façam essa observação visual. Quem não conhece a sua área, comece a conhecer. Conhecendo sua área, conhecendo as plantas, a gente consegue casar para que vocês tenham muito mais sucesso nesse plantio. Tá bom, fazendeiros? A próxima aula vai ser sobre nutrientes. Água e nutrientes. Vai ser babado a próxima, tá bom? Aguardem.